minha voz falhando aqui, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do Um Pode Tudo by Saia. Hoje, em especial, a gente trouxe aqui um tema, a gente está trazendo pessoas para conversar com a gente sobre um tema que está meio que uma trend, vamos dizer assim. Hypado. Né? Tá hypado, esse o termo da moda. A gente vai falar hoje sobre algo que tem preocupado muito os pais, tem levantado muitas questões para nós pais, né? Que são os nossos filhos e aqueles que principalmente estão na adolescência. Então, assim, né? Nos dias de hoje, as redes sociais tornam-se parte do cotidiano dos adolescentes. E com isso vem o bullying, que antes acontecia no ambiente escolar e que ganhou uma nova dimensão com a internet, que é o cyberbullying. O que antes era só uma ofensa ou uma agressão restrita ao ambiente físico, agora se propaga pela internet e se torna permanente para sempre, deixando marcas profundas nas vítimas. O que muitos adolescentes não percebem é que este comportamento, além de causar sofrimento, pode trazer consequências legais. Isso é um tema muito importante e muito sério que a gente decidiu trazer hoje aqui para discutir. Para conversar esse assunto, a gente vai receber com muito carinho a Luciane Insuela. Falei certo? Falou certo. Ai, que lindo! Coordenadora pedagógica dos anos finais do Colégio Agostiniano Mendel, responsável pelo projeto Oi Mendel, sobre o qual falaremos aqui também, uma campanha anti-bullying na escola, voltada para alunos do 6º ao 9º ano, e próximos aqui do Dia das Mães, né, de comemorarmos esse dia tão especial, uma forma de homenagear todas as mães aqui da SAEA, trouxemos aqui uma convidada muito especial. Pela primeira vez temos conosco uma mãe de aluno, uma mãe Mendel. A gente criou esse jargão aqui, uma mãe Mendel, Ana Jimenez, que é mãe da Mariana do 7º ano. Ana é advogada e no início da sua carreira trabalhou na área da infância e juventude. Vai contribuir com a gente hoje aqui demais e ela está para conversar conosco como advogada, como mãe, embora o seu conhecimento técnico vá nos ajudar a esclarecer muitos outros pontos. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. É uma alegria ter vocês aqui, apesar de tratarmos de um assunto tão delicado, mas que interessa a todos nós, não é verdade? Sim. Eu acho que a presença da Ana também aqui é significante, porque o podcast são para os pais do Mendel, para os pais do Mendel. Né? Sim. Então, assim, vocês também podem um dia estar aqui como ela aqui, mostrando o seu conhecimento, batendo um papo conosco. Então, é o primeiro de vários casos Se Deus quiser. de pais e alunos do Mendel, do São José. Da SAIA, né? SAIA Os pais da como SAIA todo, estão todos convidadíssimos. Participar conosco, e opinem, comentem, isso é muito importante. Participem, a sua opinião é muito importante para a SAIA. A gente só quer contribuir para que juntos a gente faça dos nossos filhos ótimos cidadãos e, por que não, contribuir para um mundo melhor, né? Essa é a ideia, não é verdade? É isso aí. E assim, como todo episódio, a gente aprende muito, né? Nossa. Então, assim, o assunto, para nós, parece fácil, mas não é. É um assunto novo. Então, eu queria começar com as definições, né? O que é bullying, o que é cyberbullying e esse complexo todo que nós estamos inseridos, Luciane. O bullying são atitudes, né? Acho que é importante a gente reforçar que precisam ser atitudes repetitivas, né? Sistemáticas, não é apenas um ato, né, que a criança, que o adolescente comete. Precisa ser atitudes repetitivas que vai atingir o outro, né, que de maneira negativa. O cyberbullying acaba que é um tipo de bullying, né? Então, ele é cometido onde? Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né, TikTok, Instagram. Então, ele é cometido nas redes sociais. Ele acaba sendo um tipo de bullying, né? Porque o bullying, na verdade, a gente tem vários tipos, né? Tem o tipo físico, tem o tipo verbal, tem o tipo moral, tem o tipo psicológico, tem o tipo social. E o cyberbullying acaba sendo um tipo de bullying, né? Por que eu acho que é importante a gente reforçar que precisam ser atitudes repetitivas, né? Porque, às vezes, a gente atende muitos pais, né? E, às vezes, percebeu algum ato que alguma criança fez com o filho e que o filho ficou muito chateado e tudo, e já vem com
com esse conceito para a gente, né? E não é caracterizado como bullying. Apesar da gente sempre estar atendendo, sempre estar acolhendo tudo que chega para nós, né? Claro. E a ideia, né, de ter criado o Oi Mendel, como eu trabalho com a faixa etária aí dos adolescentes, né? Foi, na verdade, para a gente poder ter mais contato com o que acontece entre eles, né? A gente sabe o que acontece também ali nos anos iniciais, né? Às vezes de maneira mais velada. Com os adolescentes do ensino médio também acontece, mas aí eles já têm uma autonomia maior para falar. Mas com o adolescente é um pouco mais difícil, às vezes, né? Dele expor isso que está acontecendo, né? Então, nosso intuito de criar o Oi Mendel é, na verdade, de ter realmente esse acesso mais fácil, né? Assim, como adolescente hoje, ele já tem um contato com o celular, com o WhatsApp. Então, ali ele pode, a qualquer momento, nos mandar o que está acontecendo com ele ou com os colegas, para que a gente possa ajudá-los. Às vezes, o que chega não chega a ser um bullying. Às vezes chega a ser uma atitude que ele percebeu que o colega está sofrendo. Às vezes o colega nem falou que está sofrendo, mas às vezes ele percebeu que o outro pode sofrer com aquilo que aconteceu. E a nossa atitude é sempre acolher, né? O nosso canal, lógico que ele funciona ali num horário comercial, né? Ele é acompanhado pela nossa psicóloga do segmento, mas a gente, como que é o nosso dia a dia? A gente recebe, né, um canal de escuta. A gente recebe ali a informação e ali, assim que a gente recebe, a gente já vai entrar em contato com o aluno para ver o que a gente precisa, né, acompanhar, o que a gente precisa, quais são as providências que a gente vai tomar. Às vezes precisa de entrar em contato com a família, dependendo do caso, da família tanto do agressor quanto da vítima. A gente chama agressor, porque nem sempre é um agressor, né? Sim. Mas a gente entra em contato com as duas famílias, ou a gente entra em contato só com a família, às vezes, da vítima, porque às vezes nem a família está sabendo, né, que o filho está passando por aquela situação. Ele está sofrendo calado, né? Está sofrendo calado. Então, a gente entra em contato para a gente poder tentar ajudar mesmo a criança, né? Luciane, existe alguma dica que você pode dar para os pais, assim, para notar se o seu filho está recebendo bullying, o filho não verbalizando isso, mas ele mostrando em atos que ele está sofrendo, que ele está sendo uma vítima? Uma mudança de comportamento. Algo do gênero. O que a gente geralmente passa para os professores, né? Fiquem bem atentos àqueles que, às vezes, tem uma mudança muito grande de comportamento. Às vezes ele era muito quietinho, de repente ele começou a ficar muito agitado, falar demais. Então, isso é uma coisa que nos chama atenção. Ou o contrário também. Às vezes é um aluno que participa muito, mas está muito quieto, muito isolado, muito deitado, de cabeça baixa, usando muita blusa de frio num período que é muito quente. Então, isso tudo a gente fica atento, porque às vezes pode ser alguma coisa que esteja acontecendo ali com ele, né? Então, a gente passa isso muito para a equipe pedagógica, porque é a equipe que está ali no dia a dia, né? E eu acho que é importante a gente reforçar que, assim, o canal foi criado para a gente estar atendendo os alunos ali dos anos finais, mas cada segmento tem também a sua maneira de ter o contato, né? Porque, de maneira geral, o contato com as famílias, eu acho que, de maneira geral, na SAEA, ele é feito de maneira muito importante e muito eficaz, né? Assim, a gente faz um acompanhamento muito individualizado. Sim. Então, a gente acompanha o aluno, a gente acompanha a família, a gente vai estar ali bem no dia a dia, né? Então, assim, o Oi Mendel foi uma maneira de facilitar ali o contato nosso com o adolescente. Mas nos anos iniciais tem essa abertura, no ensino médio também, né? Eles também têm essa abertura. O orientador é uma pessoa muito presente na vida deles, né? É onde eles falam ali o que eles estão passando, o que está acontecendo. Então, o canal realmente foi criado como uma maneira de mais um canal, Sim, né? mais uma forma, né? Forma de poder se expressar. De poder se expressar. E assim, me ocorreu uma curiosidade, né? Porque eu penso, talvez os alunos tenham um pouquinho de receio no começo, como era no começo, né? De falar, eu vou me expor, eu vou escrever. Nossa, a minha amiga pode ficar brava comigo, ou a professora falar alguma coisa. Ou hoje em dia isso é muito tranquilo, porque claro que há muitos casos e que ninguém fica sabendo, então isso gera uma certa segurança
para que eles possam usar o canal? No início houve um pouco de receio e nós também ficamos até assim, nossa, será que a gente vai receber demais e a gente não vai conseguir Vai dar atender, conta. né? A Era gente vai tudo conseguir novo para todo mundo, tudo né? novo para todo mundo. No início teve, agora não, porque é uma coisa muito interna, assim. Eles chegam, a gente trata muito de maneira individual. Se é um grupo maior, a gente trata ali só com o grupo ou só com a família. É uma coisa muito particular, não é uma coisa que a gente abre para todo mundo. Claro. Dependendo do que chega, a gente não abre nem para a equipe de professores. É uma coisa muito realmente pessoal ali. Eu acho que isso é uma característica muito importante, né? É. Porque gera uma confiança naquele canal, A né? credibilidade A do credibilidade, canal. exatamente. Totalmente. É importante também, porque como a Lu falou, né? Que nem tudo é bullying, né? Então, devem chegar situações que não se trata de bullying, né? E aí é bom também que dá para orientar, né? O adolescente e até fortalecê-lo, né? Que eu acho super importante essa parte, tá? Sim. Né? Então, eu acho que o canal serve para isso também. Às vezes, o adolescente, né, que está fazendo a denúncia, vamos chamar assim, de um possível bullying, né? Ou que ele acha que é bullying, ou entende que seja. E aí a escola vai tratar esse assunto, esclarecendo que não se trata de bullying, mas tratando o tema. Né? Não é bullying, mas né, também merece ser tratado, ser ouvido e compartilhar. E às vezes, assim, para o nosso mundo de adulto, às vezes a gente acha assim, é uma coisa tão boba, uma coisa tão simples, né? Hoje, por exemplo, pela manhã, a gente já recebeu né? Assim, um colega falando que viu que a colega, que o colega pegou um bilhetinho no estojo, ele ficou rindo e tudo. Às vezes, para a gente lê aquilo, a gente imagina, é uma coisa tão boba, tão simples, mas não é tão simples, né? E às vezes começa daí. Né? Então, por isso que é importante essa comunicação, né? A gente está sempre atento, né, a isso que chega, porque às vezes a gente consegue impedir que coisas maiores e coisas piores aconteçam. Né? Então, não é por isso, bullying, mas pode ser. mas pode acontecer. Exato. Né? Porque se não ligar, vai deixando, aquilo vai se tornando uma bola de neve, né? Vamos dizer. Então, e aí, bom, o bullying, como nós dissemos no começo, né? Que é essa questão ali dentro do ambiente escolar, do ambiente físico. Só que a gente sabe, apesar de este ano termos a lei que é proibido o uso do celular em sala de aula, dentro do ambiente escolar, saiu da escola, eles estão ali, né? Desesperados para ligar o celular e tudo mais. Então, é impossível desvincular essa nova geração da vida das redes sociais. Impossível, né? E aí, outro dia, gravamos um episódio aqui, inclusive está no ar já para quem quiser assistir, do Fernando Lino, falando que ele é um guardião digital, né? Trazendo exatamente um dado que nos causou espanto, assim, de dizer que essa geração não usa... Na nossa época, nós usamos o Google muito tempo para pesquisar as coisas na internet, né? E todo mundo falava o tal do Dr. Google. Vou dar um Google. Virou até um Google verbo. é a nova Barça, Googar, né? Ai, gente. Não é? Exatamente. A Barça, então, o novo... O Google é a nova Barça. Tem tudo ali. Cuidado com a fonte, verifique novamente e tal. E para eles, não. Para eles, o TikTok virou a fonte de informação, né? Sim. E isso aí nos causou um espanto tamanho. Então, assim, eu queria agora discutir um pouco a questão do impacto da rede social, do que está mudando na vida dessas crianças, em termos de acreditar no que está ali. Aquela verdade que é criada de um mundo de fantasia, porque eu não quero estudar, eu quero ser podcaster, eu quero ser TikToker. Né? Como que vocês veem no comportamento, você como mãe, com as amigas da sua filha, né? As amigas, e mesmo dentro da escola, essa questão? A Mariana é muito comunicativa, então ela tem várias amigas. E dentre o grupo delas, tem crianças, inclusive, que receberam celular recentemente. Então, assim, tem umas que usam muito, outras que usam pouco, umas que são super... os pais são rígidos, então determinam horários e tudo mais, e outros que são totalmente livres, né? Então, assim, eu observo todo tipo de comportamento, mas, de fato, o TikTok é a febre entre as adolescentes, né? Minha filha tem 12 anos e, assim, a oportunidade que tem está no TikTok. Você virou, tá no celular, tá vendo o quê? TikTok, entendeu? Então, assim, eu acho que a importância aqui é muito da formação, né? Eu acho que a importância é muito mais dos pais de formar, de orientar, né?
assim, eu acho que posso estar totalmente equivocada, mas na minha visão, não tem mais para onde ir. Então, assim, eles vão ter acesso. O importante é como que eles vão ter esse acesso, né? O que é que vai vir desse acesso? Eu acho que isso é o que a gente precisa cuidar, sabe? Então, eu defendo sempre isso, assim, converso com as minhas amigas, com as mães das amigas da Mariana, sempre nesse sentido. É inevitável, porque chega um momento que você até deixa se você não dá o acesso, não permite, não dá, né? Não permite o acesso, você deixa seu filho excluído. Porque hoje, de 100, 99 tem acesso, um não tem. Um vai ser o quê? O excluído da turma. E aí a gente vem para outras questões, né? Então, só que eu acho importante a forma como isso vai ser acessado, sabe? Você como pai, como formador, como responsável, você tem que ter o cuidado, né? E aí, já entrando aqui em outro tema, né? Existe um tema que hoje está mais sensível, né? Que é o abandono digital. Então, é um tema super relevante e eu acho super importante. Inclusive, existe um projeto de lei tramitando para tornar o abandono digital crime. E o que seria o abandono digital? Isso. Seria exatamente você negligenciar, sabe, na formação do seu filho com relação às redes digitais. E aí eu trago outra questão. Então, o Mendel está super na frente, né? Tá, visionário. Visionário demais, porque esse ano, colocou no 6º ano, pena que minha filha está no 7º, não pegou. Mas no 6º ano colocou a aula, não foi? Nossa, achei sensacional, porque está super em voga com tudo o que está acontecendo no momento, sabe? Então, assim, a gente, de fato, como pais e responsáveis, precisa cuidar. Mas não tem como limitar. Assim, tipo, não limitar tem, claro. Mas, assim, não impedir, né? Impedir, De usar, exato. né? Impedir. A gente vem discutindo isso já em vários episódios, né? A questão das telas, do vício, do controlar, né? De fato, especialistas dizem que a idade é 16 anos, né? Essa é a idade que é dita. Pra quem, ideal, né? né? Pra Então, quem? vamos 16 falar- anos pra quem? Mas, assim, não sendo possível, né? É aquilo, né? Não ocorrer o abandono digital. Vai usar? Vai usar na minha frente. Existem vai várias formas, né? De vai você usar controlar. não vai usar dentro do seu quarto sozinho. Vai usar na presença dos pais, com tempo limitado. Então, se tem algumas barreiras que não dá para vencer, mas limite, né? E esse abandono digital... Acompanhe, acho muito né? interessante, não sabia Acompanhe. desse projeto de lei. Existe, Agora eu quero saber tá tramitando. como medir isso, né? Como fiscalizar isso também. De repente, pode ser, um exemplo, se houver um ato infracional, né? Vamos chamar assim. Se houver um ato infracional praticado por um adolescente, e aí for buscar a raiz desse ato, se for um cyberbullying, Por exemplo. eu não sei se é isso mesmo, tá? Mas, assim, na minha cabeça, pode ir puxando, né, as informações e identificar um abandono digital. Porque aí, com certeza, uma investigação bem maior dentro da rotina da família, né? Tem que ser um trabalho bem minucioso, mas é possível, Sim, mas, né, assim, eu Ana? acho que nesses casos dá para chegar, entende? Então, assim, vamos dizer que minha filha, Deus me livre, né? Mas praticasse um cyberbullying, né? E houvessem consequências e ela fosse responsável, né, entre aspas, por aquele ato que ela praticou, né? E que aí seria um ato infracional, não seria um crime, porque criança não pratica crime, né? Mas como que ela conseguiu praticar? Qual era o seu acesso? E aí, quando a gente vai aplicar um ato infracional, né? Quando chega nesse ponto, tem toda uma investigação. Então, a criança pode passar por psicólogo, por assistente social. Então, tem todo um contexto. Não é só juiz, promotor, a criança, os pais e advogado, entende? Tem uma equipe multidisciplinar que acompanha o menor infrator, né? Se assim eu posso chamar. Sim. Mas existe essa equipe que faz esse acompanhamento. E se nesse acompanhamento identificar que a criança tinha acesso indeterminado nas redes sociais, que ninguém fiscalizava, que não... Entende? Pode vir a ser um abandono digital, entende? A negligência, né, no acompanhamento. O que você está colocando vai totalmente de encontro com essa
como é que eu disse no começo? Com essa moda, né? Com esse momento que a gente está vendo que é a série adolescência, Sim. né? Porque é exatamente isso que acontece. Pessoal, atenção, spoiler. É isso aí, tem que avisar. Spoiler. Quem não viu, Não fiquem se bravos. prepare. Quem não assistiu, desculpe, a gente precisa conversar a respeito, né? Então, assim, porque lá o menino pratica um ato infracionário. Sim. Aqui o coração tá assim, né? Porque, de fato, ele mata a colega da escola, né? Sim. E aí, tem aquela cena dos pais conversando lá já no último episódio, né? No Quando eles falam, no finalzinho, que é onde você cai da cadeira. Porque a mãe diz, caramba, chorando, eu achava que o meu filho estava seguro, Dentro do fechado quarto. dentro do quarto ali, jogando o videogame, né? Então, porque ela tinha os seus afazeres, talvez até na história, eu acho que a mãe nem trabalhava fora, eu não me lembro esse detalhe. Não, ela Você lembra? fala, se eu não me engano, nessa conversa, ele fala que em algum momento a empresa dele Desfez? não, progrediu, fugiu a palavra aqui, desenvolveu. E ele passou menos tempo em casa, que antes ele levava ele para jogar bola, O pai, estava mais né? presente, de certa forma. E ele passou a ficar mais ausente por causa das necessidades da empresa, né? E meio que se culpando, tipo assim, se não tivesse feito isso. E aí a mãe fala assim, mas eu estava muito mais tempo em casa e era como se eu não estivesse. Eu me sinto como se eu não E ela estivesse. chorava com essa dor, né? Exato, porque de fato a criança ficava no quarto, fechado, né? Sim. Jogando e ela achava que ele estava seguro, né? Então. Que é o que a gente fala muito depoimento dela. principalmente para quem tem filho menor, né? Assim, às vezes não é a quantidade de tempo, né? É a qualidade do tempo. Isso. Né? Lógico que com adolescente é um pouquinho diferente, né? Porque você precisa de ter realmente a quantidade de tempo que você tem que monitorar, né? Mas eu acho que vai muito de encontro ao trabalho que é feito na SAEA, né? Porque assim, como a gente tem muito esse trabalho de chamar as famílias, de conversar com as famílias, tem determinadas situações que a gente percebe uma certa resistência das famílias, sabe? Quando a gente traz algumas situações do dia a dia mesmo, algumas coisas, olha, né, seu filho está assim, seu filho fez isso. Às vezes, no primeiro contato que a gente tem, né, quando a gente vai conversar com as famílias, é uma defesa, sabe? Eles, não, mas meu filho fez isso porque aconteceu isso. Sempre né? tem um mais. E não é, e o nosso objetivo, e a gente fala isso muito para os pais, assim, nós não estamos aqui para ficar numa guerra, para ficar a família e a escola, né, de um lado. O nosso objetivo é da gente realmente se unir para formar esse jovem para o mundo, né? Então a gente até às vezes fala, olha, mãe, que bom que isso aconteceu aqui. Né? Que é um ambiente supervisionado, que é um ambiente que a gente está atento, porque a gente consegue orientar, né? Porque hoje a gente vê muito assim, era brincadeira. Nossa, mas eu pus o apelido, nossa, não sabia que eu estava magoando ele. Nossa, era só um nome, era só um apelido, né? E às vezes era é o que uma a gente brincadeirinha inofensiva, e na verdade era para você e não para o outro. Não para o outro, né? Que é o que a gente fala muito para eles, gente, às vezes o que o outro escuta é diferente do que a gente fala, né? Então, a gente tem que ter também, né? E a gente, enquanto pais, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Porque, às vezes, os nossos filhos até dão sinais ali, né? De um sofrimento, de alguma coisa. Mas a gente, às vezes, no dia a dia, né? Isso é bobeira, isso é bobagem, isso acontece mesmo. Mas ali por trás ele está te dando algum sinal de que algo está acontecendo, né? Eu acho isso super importante, porque eles dão sinais, e dão mesmo, né? Dão. Bom, minha filha dá sinais quando alguma coisa está incomodando, quando aconteceu alguma coisa. Mas, às vezes, a adolescência é difícil, né? Então, assim, esse canal da escola é muito importante, porque, às vezes, ela não quer falar com a mãe, né? Ou com o pai. Ela quer falar com uma outra... Ela pode falar com outra pessoa, não é que quer, né? Mas ela pode falar com outra pessoa. Às vezes é o grupo de amigos que estão ali, né? Os amigos mais próximos. Às vezes é alguém da escola que ela confie, né? Então... E você sabe uma situação que já aconteceu, Ana? Assim, ó, às vezes, por exemplo, você recebe amiga em casa. Sim. E na conversa entre a sua filha e a amiga, você percebe que algo está acontecendo. Para você falar para a mãe da amiga... Às vezes você vai criar uma situação ali meio que complicada. E aí é um canal onde você pode levar para a escola. Olha, né, eu estou percebendo que
trouxe aqui a amiga da minha filha e tô percebendo que alguma coisa está acontecendo, né? Ou traz, por exemplo, é um canal onde você pode colocar as imagens, pode colocar uma conversa de WhatsApp, né? Porque a gente atende isso também, né? Então, teve uma discussão no grupo de WhatsApp, manda pra gente o print, né? Porque quando a gente vai atender a família, às vezes, só o falar, a família fica, às vezes, um pouco resistente. Sim. Às vezes, a gente tem que mostrar a prova, as provas, né? né? A prova do que está super acontecendo, né? importante, né? Eu como mãe de adolescente, 12 anos, menina ainda, já passei por várias situações. Então, assim, já peguei algumas histórias no WhatsApp, assim, e eu sempre falo assim, quem está mais próximo de mim sabe. Só fica na minha casa quem eu posso tratar igual a minha filha. Então, assim, se eu ver que tem alguma coisa errada, eu vou chamar, vou conversar, vou orientar. E todas as mães de amigos da minha filha sabem que o meu comportamento é esse, assim. Eu não bato, né? Claro, a gente não pode bater, lógico. Mas, assim, eu oriento. E, assim, elas têm total liberdade de conversar comigo. É muito engraçado, porque eu sou aquela tia, aquela tia que, é para ir para o shopping, a tia Ana leva. A gente vai no cinema depois da aula, vai com a tia Ana. Ou eu movimento, sempre fiz isso, assim, de movimentar para estar todos juntos. Eu fui criada assim. Então, eu fui criada com meus amigos na minha casa. Então, né, meus pais sempre estavam ali observando, identificando os comportamentos e corrigindo quando era necessário e tal. E, às vezes, até sem precisar falar com o pai e a mãe, entende? Mas, às vezes, precisa, né? Então, assim, aconteceu já comigo, de pegar no WhatsApp do grupo da sala, que ele sempre tem, né? Agora, a partir do 5º ano, já começa aí o WhatsApp da sala. Então, 5º X, 5º Y, 5º H. E ter um negócio que eu achei estranho. Sabe assim, quando você pega e acha estranho? Aí eu processei, né? Pensei, eu falei, caramba. Liguei para o pai de o pai e a mãe, liguei para a mãe da outra, conversei, tipo, ouvi isso, dá uma olhada, vê o que está acontecendo e tal. Porque eu acho que faz parte, entende? Eu acho que a gente não pode negligenciar nesse ponto, sabe? Você mostrou um exemplo claro da monitoria, né? Digital. Digital. Lá em casa... Monitoramento digital. Você está monitorando? Totalmente. Totalmente, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, assim, a gente tem várias questões, mas a Mari, né, sabe que quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu vou olhar o celular, quantas vezes eu vou olhar a mochila. A gente tá falando de celular aqui, mas eu olho tudo. Então, do nada, eu vou lá e abro a mochila e nós mexo na somos mochila. pais, temos que cuidar. É isso. Então, assim, até que ponto vai, né, a questão de você estar invadindo a privacidade? Isso. Cara, eu acho que a gente está num momento de formação dos nossos filhos. Então, assim, a gente precisa, de fato, orientar. Então, qualquer coisa que acontecer, se você pegar de início, você vai conseguir até transformar aquela situação, entende? Perfeito. Se você negligencia, pode ser que seja tarde em algum momento, né? Então, eu, pelo menos, defendo que a gente deve, sim, observar e estar atento a tudo. Perfeito. E é tudo. Inclusive notas, assim. Claro. É comportamento, é ver como se comporta, como que chega da escola, se quer ir para a escola, se não quer ir para a escola. Mariana ama o Mendel. Tanto que eu brinco quando as pessoas falam, não sei o que estuda no Mendel, conversa com a Mariana. Não precisa nem conversar comigo, conversa com a Mariana. É a maior garota propaganda, vamos dizer assim. Porque ela ama a escola, faz diversas atividades e tudo mais. Então, assim, se um dia, isso é muito difícil de acontecer, mas se um dia ela chegar e tipo, não quero ir para a escola hoje. Acendeu, já deu, já deu 5 minutos. Sinal. Vou falar que esse ano aconteceu. Tem um mês, eu acho, mais ou menos. Ela, mãe, hoje eu não quero ir e tal. Eu falei, caramba, tá bom, vai. Beleza. Mas lembre-se, lá em casa não pode faltar aleatoriamente. Então, só falta quando é estritamente necessário. Doença. Então, eu não viajo. Então, eu sou bem restrita nesse ponto, né? E aí, eu fiquei observando e tal, e deixei. Eu estou trabalhando de casa ainda, então, eu ainda estou trabalhando no home office. E aí, eu fui observando ela durante ela estuda à tarde. Eu fui observando durante a tarde, né? E aí, ela passou a tarde normal e tal, ela já estava de boa, e aí eu fui conversar com ela. Aí ela deu lá as justificativas dela, não era nada demais. Mas já foi
Não, a mãe já, peraí. Liguei pro meu marido e falei, Mariana não quis ir pra escola hoje. Tipo, ele, vai ver que ela tá indisposta, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, caramba, né? Vou ficar de olho aqui. Passou, mas assim, imagina se é um dia, 2 dias, 3 dias, entende? Então, você tem que ficar atento, né? Observar os sinais, né? Tipo... O Fernando Lina, inclusive, fala, né? Porque o Fernando Lina é um parceiro nosso, né? É assim, quem a gente está trabalhando agora. Na disciplina que a gente trouxe agora para o 6º ano, nosso objetivo é aumentar isso a cada ano. Nós trouxemos a disciplina, né? Cidadania e bem-estar digital. Então, eu achei sensacional. Exatamente essa reflexão, né? Assim, ele até fala no podcast dele sobre as pegadas, né? Uma vez feita a pegada, não tem como mais tirar essa pegada, né? Sim. Então, uma vez postado, acabou. Acabou, tá ali para sempre. Tá ali para sempre, né? A gente teve até um caso esses dias agora na escola de uma criança que tirou uma foto, era muito pequena, né? Na idade infantil mesmo, de cuequinha, e a mãe postou essa foto e alguém salvou essa foto e agora essa foto está rodando entre eles na adolescência. Aí a gente sabe que tudo na adolescência cresce, né? Então, assim, às vezes é uma coisa, né? Às vezes a gente posta foto de filhos nossos pequenos, né? Às vezes de cuequinha, tão bonitinho, tomando banho, sim, né? E aí a gente na maior inocência, mas isso uma hora pode trazer algumas consequências. Então, o Fernando traz muito isso, né? Assim, esse alerta, né? Assim, e a gente trabalha exatamente isso com os meninos, né? Assim, esteja atento ao que você posta, pensa nas consequências do que você está fazendo, né, do que você está postando, porque uma vez colocado, não tem como voltar. Né? O print é eterno, como o print é eterno. E aí, essa questão, falando de consequência, né, é uma coisa muito séria, de novo, pegando o gancho lá da série, né, do crime que é cometido, queria que a Ana pontuasse um pouquinho a questão legal. Porque, né, nós pais, a gente sabe que somos responsáveis pelos filhos até atingirem maioridade e tudo mais, mas hoje em dia, tantas coisas mudando, tantas leis e tudo mais, o que muda na prática em relação a cyberbullying, então, né? O que eu queria também, de novo, tem spoiler, né? Acrescentando a sua resposta, né? Então, tem spoiler, pessoal. O menino, como seria criminalizado no Brasil? Qual seria a pena para esse menino? E se os pais seriam incriminados também? Se teria seriam réus e pagariam algum processo? Assim, o menor, ele não comete crime, né? Ele comete um ato infracional. Mas, assim, é um crime... Tipo, os crimes que são tipificados no Código Penal, eles se revertem em ato infracional. Então, assim, não é porque é menor que vai cometer um crime, né? Um ato infracional, no caso, para ele, no caso... e que ele não vai ser punido, né? Então, assim, existem 2 vertentes, né? Existem a criança, o caso da criança, que é até 12 anos. Então, quando uma criança de até 12 anos, ela comete um ato infracional, a responsabilização é toda dos pais, assim. Então, ela é apreendida, dependendo do que for, né? Ela é apreendida, passa por toda a análise técnica, né? Como eu falei. E aí, vem responsabilizações assim, frequentar terapia, sempre visando o bem-estar da criança, entende? A ressignificação daquele momento, né, para que não aconteça mais e tudo mais. E aí, o mais drástico de todos deles, né, é colocar a criança em família substituta, quando os pais não dão a proteção devida à criança, ao menor. É muito sério isso, né? Quando a gente para pensar, é muito sério. Quando a gente fala de adolescente, que é a partir de 12 anos, né? Aí as medidas já são socioeducativas. Então, ela pode ir desde uma advertência, né? Sei lá, até uma internação. Então, aí a internação é por até 3 anos numa instituição do governo para menores. E aí, então, ele sai do seio familiar, né? Meu Deus. Que também é gravíssima. Muito grave. E elas podem ser cumulativas. Então, assim, um exemplo. Eu posso não, né? Que eu não sou juíza. Mas, assim, ele poderia ter uma aplicação de advertência acumulado com
acompanhamento psicológico por 6 meses. E tem que comprovar esse acompanhamento. Então, as medidas podem ser cumulativas. Com relação aos pais, especificamente, eles não respondem pelo crime praticado pela criança. Mas eles podem responder civilmente por aquele ato crime não, né? Pelo ato infracional. Então, vou dar um exemplo. No caso da série, especificamente, a menina morreu, né? Mas um exemplo, se ela não tivesse morrido, se ela tivesse ficado paraplégica, um exemplo, precisasse de cuidados médicos, de atendimento psicológico e tudo mais. Essa responsabilidade civil pode advir dos pais do infrator, entende? Então, os pais Todos do infrator... os custos, com terapia, com medicação, com acompanhamento, o dano por ela não conseguir se tornar alguma coisa que ela queria ser e tudo mais, né? Então, é bem sensível, né? Então, a gente fala, né, bullying, sei lá, ato infracional e tal, mas a gente não vê a dimensão do que pode acontecer. Claro que as medidas mais severas, elas são mais difíceis de serem aplicadas, porque o intuito sempre é a proteção do menor e, tipo, o bem-estar da criança e do adolescente, entende? Entendo. Mas, às vezes, é necessário. Não, com certeza. Entende? Senão, as instituições de menores não estavam cheias também, né? A gente tá falando de bullying aqui, mas tem diversos outros crimes, né? Sim. Então, às vezes, a Lu falou aqui, né? Colocou um apelido e tal. Mas, assim, existem coisas que você pode relacionar. É um apelido, mas você está disfarçado de racismo. Racismo é crime. Xenofobia é crime. Misoginia é crime. Entende? Então, assim, por isso que eu vou voltar aqui no ponto da formação. Sim, claro, né? mas é isso mesmo. De você formar seu filho, entende? Esclarecer. É uma questão de conversar, esclarecer, trazer... tipo, se colocar no lugar do outro. Eu falo muito isso. Eu também. Muito isso lá em casa. Então, assim, se coloca no lugar do outro. Se fosse você gostaria de ser chamada de X? Você gostaria de que toda hora alguém tivesse te cutucando? Sei lá, ou alguma coisa dessa natureza, entende? Então, isso é muito importante. E eu acho que isso parte de casa. A escola auxilia muito, 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 muito. Mas já pensou se na escola... A escola está toda num caminho e em casa está todo contrário ao caminho, entende? Né? Então, assim, eu vou voltar aqui num tema que eu acho que a gente conversou, né, Dé, sobre isso. Tantas coisas. Que quando eu fui colocar... A Mariana entrou no Mendel novinha, tinha 3 para 4 anos, né? E no processo seletivo, eu vim para uma palestra no auditório. E aí o padre Eduardo falou que ele deu tudo, como que o Mendel funcionava, para falar da escola mesmo, como que era a escola, como que tudo, o manual de conduta da escola e tudo mais. E ele deixou um recado que me marcou e marca até hoje, e é isso que eu sempre falo, né? Que se você não concorda com a forma como a escola conduz, não coloque seu filho na escola, porque... Nunca vai dar certo se você pensa de um jeito e a escola do outro. Perfeito. Não importa a escola, não é a questão da escola. Sim, claro. A gente está falando do Mendel aqui, mas não importa. Então, assim, são princípios, né? E valores. Se você não é daquele bloquinho ali dos princípios e valores, que tudo que a escola vai falar, você deve fazer isso, isso e aquilo. Aí chega em casa, que besteira, mas para que a escola fez isso? E não sei o quê. Lição de casa. Todo dia tem lição de casa. É um princípio, todo dia tem lição de casa. Mas, de novo, lição de casa. Entende? Nossa, se a minha mãe tá achando um saco, eu também posso. Isso. Então, você começa a conflitar os valores da sua casa com os valores da escola. E aí, não são mais 2 caminhando juntos para o bem do seu filho. Entende? São caminhando em lados opostos. E aí, isso é complicado. Então, assim, eu sempre falo que começa em casa e a escola tem ali... a vigilância naquele período, entende? Mas nada começa na escola, entende? É uma coisa que já vem... É o famoso berço, né? Porque tudo vem do berço. Isso. E que, infelizmente, a gente vive um mundo hoje tão louco de pessoal com pressa, muita pressão, que eu não sei nem se eu deveria usar esse termo, mas as pessoas, os pais, usam muito uma desculpa de dizer não tenho tempo. E acaba delegando para a escola uma certa atenção e cuidado
tudo bem, ele confia na escola, mas tem coisas que não tem como. É do pai, É é da mãe, é da nossa, família, é do exato. tutor, vamos dizer assim. É do responsável, né? É do né? responsável. Quando a gente fala pai e mãe, é o Né? responsável. Isso. Isso. E a postura da família é muito importante, né? Você falou uma coisa muito séria, assim, por exemplo, quando a gente manda lá a marquinha, né? A famosa marquinha que não fez a lição. Às vezes os pais falam, nossa, mas mandou marquinha de novo, né? Gente, a marquinha está querendo dizer o quê? Né? Tá querendo dizer que seu filho não está fazendo. É uma dificuldade? Ou realmente é uma falta de organização para fazer a lição? Né? Então, assim, tudo quer dizer alguma coisa, né? Nada é... Então, assim, é o que eu falei anteriormente, né? Se a gente entra em conflito, a gente não caminha com essa criança, né? Então, por exemplo, quando a gente chega a dar uma suspensão, por exemplo, né? Que é o que a gente faz, assim, de mais sério. Às vezes as famílias, não concordo. Ok, não concordar, mas a gente às vezes precisa de tomar algumas medidas mais sérias para a criança refletir sobre aquilo. A família e a criança, né? A gente está falando criança aqui, o adolescente. Porque às vezes, por exemplo, igual racismo, né? É uma coisa que é muito raro de acontecer. Mas quando acontece, a gente toma medidas mais sérias, que é para ter realmente essa postura de assim, eu preciso refletir, porque se isso acontecesse lá fora, né, que a gente faz muito essa reflexão com o adolescente. Uma coisa é acontecer aqui internamente. Se isso acontece lá fora, as medidas seriam outras, né? Então, assim, vamos refletir, vamos parar para pensar, vamos nos unir à escola, né, nas atitudes que a escola toma, porque é outra coisa quando a gente acha uma família que é parceira, uma família que fala, olha, meu filho, eu recebi aqui a segunda marquinha, o que está acontecendo? Né? Será por que ele não está fazendo? Está tendo alguma dificuldade? Está esquecendo de anotar na agenda? Eu não tenho esse controle? O orientador vai chamar, vai orientar, vai ajudar a organizar essa agenda, organizar um horário de estudo. Então, assim, tudo serve para estar... Tudo é um alerta, né? Assim, a gente tem que estar atento a tudo isso. É bem né? isso aí. Exatamente. E, Luciane, você deu pra gente, né, esse folderzinho. Você podia explicar um pouco essa campanha, né? Do Oi Mendel. O Oi Mendel, ele foi criado, né? né? Então, todo ano a gente faz uma divulgação dele, né? Então, entra a psicóloga. Faz quanto tempo que ele existe? Só uma curiosidade. Foi o ano passado tá que bom. ele foi criado. Eu Acho que esse é o foi mesmo, segundo ano. passado. Tá. Esse é o segundo ano. Então já tem um Então, ano. todo ano a gente entra para a gente poder fazer, né? Na verdade, de semestre em semestre, a gente faz uma divulgação para retomar. Olha, você tem não um esqueça, canal, né? não esqueça. Grava no seu celular o número, porque tem um número, né, de celular que ele está aqui. Né? A gente manda um comunicado para as famílias, né, dizendo, olha, grava você também esse número, porque às vezes você pode precisar, né? Às vezes numa conversa que a família vem para fazer com o orientador, por exemplo, onde eu mando as fotos, onde eu mando o print, manda aqui no Oi Mendel, Sim, né? super importante. Então a gente manda para a gente poder divulgar, né? E a gente até fez aqui uma frase, né? Use o lápis para escrever a sua história. E aí a gente deu um lápis aqui personalizado, né? sensacional. Se errar durante o percurso da sua vida, a gente fez uma borracha aqui, né? Considere como aprendizado e, se for o caso, apague com a borracha, né? Porque eu acho que também tem um outro lado que a gente também precisa fortalecer um pouco esse jovem também, essa criança, para o mundo também, né? Porque assim, às vezes a gente fica muito naquela assim, nossa, eu vou lá, eu vou falar e eu quero que a escola expulsa logo essa criança, né? E a gente fala, olha, às vezes não é esse o caminho, né? A gente tem que, lógico, fortalecer o seu filho que às vezes está passando por um sofrimento que vai sofrer, né? A gente Inevitável, né? Inevitável, né? Se a gente pudesse sofrer no lugar dos nossos filhos, lógico que a gente, né, sofreria. Mas, às vezes, é um momento também de crescimento para ele, né? E, do mesmo jeito, é um crescimento para o outro também, que está fazendo aquilo ali, às vezes, de maneira inocente, não sei, a gente vai ter que tratar caso a caso, exato. né? Eu acho que a questão principal também, não sei se vocês concordam comigo, é a prevenção, né? A prevenção, existe o paradoxo da prevenção, que quanto mais ela funciona, menos ela aparece. É verdade. Né? E ninguém dá valor. Por isso, tantas dúvidas em relação à imunização, porque se funciona, não aparece. E se gera dúvida. Mas a dúvida é porque ela está funcionando. Né? Então, assim, prevenir é o melhor ato. Né? Então, se vocês conseguirem prevenir, é extraordinário. E não vai aparecer. Mas tem que valorizar. A gente tem tido um sucesso muito grande, assim, até...
até se a gente for, quantos casos de bullying vocês têm? Eu acho que com esse canal, a gente evita que chegue no bullying. Né? Assim, a gente evita que chegue numa coisa mais séria, numa coisa mais grave. Quando a gente tem essa coisa que acontece no início, né? É uma coisa, uma bobeira, né? Aí vamos olhar, vamos acompanhar, né? Porque, por exemplo, a psicóloga que fica com o canal, né? Às vezes chega uma situação que é um pouco mais grave, por exemplo. De tempos em tempos, a psicóloga manda uma mensagem para ele, né? Aí, aconteceu de novo, né? Ou chama ele e fala, Faz tá o tudo bem. acompanhamento, Faz né? todo o acompanhamento. Olha, aconteceu de novo, tá tudo bem, teve alguém que falou mais alguma coisa, né? Então, a gente tem que também estar fazendo esse monitoramento, Sim, não, né? com Tem que certeza. estar... A Ana citou agora há pouco, né, os tipos de bullying, vamos dizer assim, né, que pode virar um ato infracional, né? O racismo, o capacitismo, misoginia, xenofobia, assédio nas redes sociais, né? Falando das crianças do 6º ao 9º ano, né? Eu não sei se eu estou muito ingênua aqui. Às vezes eu acho, eu tenho a impressão de que, será que eles têm muita noção disso? O que eu quero dizer? Vocês também têm uma preocupação de separar um tempinho para dialogar com os alunos, assim, no sentido da prevenção que o Marcelo falou? Falar, olha, o pessoal, a gente vai se reunir para conversar sobre os tipos de bullying, sei lá. Porque os pais costumam dizer assim, na minha época eu sofri tanto bullying e tô aqui, né? Não me aconteceu nada, porque um era o gordinho, o outro era o orelhudo, o outro usava óculos, era o 4-olho, né? A gente passou por isso, mas obviamente que no decorrer dos anos isso foi se transformando e hoje é uma questão bastante delicada, E não né? é isso. Outros vão chegar também, mas como vão chegar? E os que não chegam? Entende? Porque talvez, assim, na época da gente, não tinha... Desculpa. Agora, toma uma aguinha. Não tinha essa preocupação de, tipo... um exemplo, se houvesse um caso extremo de tentativa de suicídio, nunca seria associado a um sofrimento por um apelido. Verdade. Nunca seria. Eu acho que não tem nem estudo sobre isso, sendo muito honesta. Hoje já tem. Entende? Aí a gente volta. Os casos de depressão. Sim. Há, sei lá, 50 anos, existia depressão? Pois é. Existia, Existia, mas não era tinha um o outro nome. nome. Exato. Era um outro Não nome. tinha o Existia, diagnóstico. mas tinha o diagnóstico de depressão? Não tinha. Então, assim, todo mundo fala isso, né? Mas na minha época eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo outro. Tá, mas como foi para você passar por isso? Ninguém fala sobre isso. Fala que tinha, que chegou, eu tô aqui. Tá, mas e como foi? Nunca te incomodou? Tem gente que de fato não se incomoda, entende? E eu converso sobre isso com a minha filha, isso é importante também. Porque sempre vai ter alguém para ressaltar alguma coisa em você. Infelizmente. E às vezes ele quer ressaltar em você para ninguém perceber em mim. Que seja, né? Aí, qual é o ponto? Isso te incomoda? Não te incomoda? E aí, é daí que você tem que seguir, entende? Isso. Então, assim, eu também defendo, de fato, o fortalecimento das crianças, né? E dos adolescentes. Então, e aí, volta de novo com formação. Eu vou voltar aqui 500 vezes na formação, mas né? isso. Mas é de você formar, de fato, de você... da casca, entendeu? E não é da casca fazendo o que deveria ser, o que os outros fazem, que a pessoa teria que se acomodar, né? Mas é de você entregar o valor para seu filho, para sua criança, ele entender os seus valores, os seus princípios, o que ele é, de fato, entende? Para que essas pequenas coisas que ainda não são bullying, porque aí o bullying, de fato, já é uma coisa... É crime, inclusive, né? Não afete, né, o comportamento dele, ou o emocional dele, e ele consiga seguir. Mas nem todos conseguem. E os que não conseguem, a gente precisa olhar. Exato, mas Entende? e aí eu vou um pouco mais além, que uma coisa é você pensar naquele que sofre o bullying. Mas o agressor, como falamos no começo, sim. de ter muita noção de que aquilo terá consequências. E as consequências podem ser muito graves para você. Sim, né? isso é super importante. Então, eu acho super que é importante. isso, né? Eu acho que hoje a grande mensagem, por favor, complementem aqui, mas o que eu penso é, nós pais, estarmos atentos o tempo todo, não deixarmos a peteca cair, né? De deixar a porta aberta, não deixa o seu filho trancado.
converse com ele como uma curiosidade. O que você está vendo? O que está falando? Com diálogo, com amor, demonstrando aquela preocupação de amor, né? Eu acho que é participação, né? Participe da vida dos seus filhos, entende? Então, assim, seja participativo. Eu comento com algumas amigas mães também, Mendel, né? Que me incomoda muito uma situação especial. Dia das Mães e Dia dos Pais, né? No infantil era um sofrimento. Quando estava no final do infantil era um sofrimento para mim, porque eu não ia ter mais Dia das Mães nem Dia dos Pais. Pois é. E é uma coisa que eu valorizo. Eu acho que é um momento que eu vou estar lá com ela. É o meu momento com ela. É o meu momento de mãe, é o momento do meu marido de pai, né? No Dia dos Pais, no caso. E muitas já não dão mais valor, já deixam o filho decidir. Se vai participar ou não. O filho decide se vai. E acho que eu tenho intimidade. Eu falo, não, vai sim, vai sim. Vai sim, claro que vai, né? Aí tem os valores, né? Claro. Mas aí cada um tem o seu, né? A gente porque não tem coisa que é negociável, né? Tem coisa que a criança, que o adolescente pode opinar, pode escolher. Sim. Tem coisa que não. Né? Tem coisa que não é negociável, né? E o jovem, ele não tem essa maturidade, né? Não, claro de que fazer não. essas escolhas, né? Então, aí entra o papel da família, né? De ajudar a fazer essas escolhas, né? Que a gente fala muito para eles, olha, vocês vão chegar numa idade que vocês vão ter que escolher o caminho, né? Então, eu não posso dizer para vocês que no mundo lá fora vai ter alguém que vai te oferecer o cigarro. Tem alguém que vai te oferecer a bebida. Sim. E aí? E outras coisas mais, E né? outras coisas mais. Sim. E aí? Qual é o caminho que você... E aí, é o que a gente fala para eles. Vai ter que ser um pensamento muito rápido, porque, assim, qual é a consequência? Né? Essa consequência tem que vir, assim... Tem que vir de imediato, né? Assim, com o convite que você vai receber. Então, mas aí como que vem, né? É. Como que a criança está preparada para pensar logo na consequência diante de uma situação dessa? É muito diálogo. Formação. Muito diálogo. É É formação, isso, Ana. é E o que você formação. falou o tempo todo. Você perguntou agorinha, né? Se a gente faz essa reflexão, né? Isso. A gente faz muito essa reflexão, né? Assim, quando, por exemplo, a gente foi fazer a divulgação do canal, a gente faz essas reflexões com os alunos, aí entra a orientadora com a psicóloga. Sim. Nas aulas de ensino religioso, a gente sempre trabalha, né, essas questões dos sentimentos, das consequências, do que vai acontecer. Então, a gente está trazendo isso agora com a disciplina, né, da cidadania e bem-estar digital. A gente está trazendo isso também. Quando acontece, por exemplo, a gente viu que aconteceu algo na escola. Se for uma coisa pontual, a gente trabalha com o aluno. A gente viu que a coisa está demais. Está acontecendo com 2 alunos, 3 alunos, 2 turmas, 3... Então, o orientador entra, faz uma reflexão, vamos pensar qual é a consequência. Às vezes, o aluno pede para falar com a psicóloga. Né? Eu queria marcar um horário para falar com a psicóloga. Né? Então, assim... É o que a gente está falando, né? Assim, estar sempre atento, né? Assim, é ser muito parceiro da escola, é trazer também as dificuldades que você traz em casa. Olha, estou passando por um processo de separação, estou passando por um luto, né? Pode ser que venha apresentar um comportamento diferente. Ali a gente já vai ficar... Já vai trabalhando. Né? A gente já vai ficar de olho, né? Olha, mudou de período, né? Às vezes estuda à tarde, vai estudar de manhã. É uma nova adaptação. É uma nova adaptação, né? Um aluno que entra novo, a gente tem que ter um olhar diferente. Sim. Né? Um aluno que vem para o 6º ano, a gente tem que ter um olhar diferente, porque é bem a troca da fase. A mesma coisa na 1ª série, né? Então, tudo a gente tem que estar atento, né? Assim, e ter muito essa presença de Deus, né? Eu falo que Deus, ele vai dando sinais para a gente, né? Eu sou muito de fé, assim, eu acho que Deus vai dando esses sinais para a gente, né? Então, acho que a gente tem que estar atento, assim, eu acho que quando a gente recebe esses sinais, é um sinal de Deus mesmo, né? Assim, vamos prestar atenção no que aconteceu, né? Acho que cuidando, Deus... né? Ele está cuidando e está te dando ali, ó, toma cuidado, você precisa prestar atenção observa ali, aqui, né? Observa aqui. né? Eu acho que... Eu só queria ressaltar, né? Tem o Oi Mendel, que eu acho que tem 2 anos, mas eu lembro muito da Mari participar de Mendel contra o Bullying, mais novinha, no infantil. Eu acho que então Nos que anos vem iniciais, isso, né? exato. Então, eles vêm trabalhando esse tema, né? Então tem o Oi Mendel, que é um canal, mas existe esse tema sendo trabalhado ano a ano. Quando eles com são as menorzinhos crianças. ainda. Exato. E aí trazendo, né, o que é, o que não deve fazer, o que deve fazer, né, o que pode ser feito, o que não deve fazer.
E Às é vezes importante. não tem, às vezes nos anos iniciais da educação infantil não é trabalhado como bullying, né? Sim. Mas o respeito, né, com o outro, o Sim. respeito com os sentimentos do outro, né? E aí a gente vai dando esse nome, né, quando eles já vão ficando maiores, que eles já entendem, né? Assim, quinto ano, Mas eu acho que quarto teve ano. algumas campanhas, se Teve. eu não me engano. Nos Tipo, anos Mendel contra o iniciais. bullying. Eu lembro muito, assim. Eu acho que tinha até um símbolozinho e tal. Eu lembro perfeitamente, assim. Não lembro qual foi o ano, mas eu lembro que tiveram algumas campanhas nesse sentido. Ou De seja, né? conscientização. O né? colégio, com certeza, a SAEA, fazendo a o papel SAEA. dela, sempre preocupada com esse bem-estar e com a Sim. formação dos seus alunos, Sim. tendo a parceria dos pais, É. sempre, né? Em relação a esses valores que é a nossa base, né? É isso. Quer apontar alguma coisa, amor? Eu queria pontuar, né, de novo, pela questão de nós pais estarmos nesse meio digital. Nossos filhos estão imersos, nasceram no meio digital e a gente se adapta a ele. Deixar sempre a lembrança, né? Não delegue para as telas a atenção dos seus filhos. Você que tem que ter atenção a eles, não? Porque a tela vai dar e vai consumi-los. 2, né? A gente aprendeu também com o policial de Goiânia que veio dar uma palestra aqui sobre crime digital, das invasões, né? Às vezes o invasor ele não vai chegar barbudo como eu, assim, com um perfil falando como um adulto para o seu filho. Vai ser Uma criancinha. vai ser multado por uma criancinha com papinho infantil e aí ele vai ganhar seu filho A e confiança. vai ganhar a confiança do seu filho e vai fazer miséria com seu filho. Então, cuidado com os jogos online. Cuidado Sabe o com os que jogos eu ia, online. Só te interrompendo, desculpa, mas eu vi outro dia, recente agora, uma outra forma. E aí não é mais disfarçado de jogo, aí é para adolescente mesmo, geralmente menino. E aí aparece uma mulher mó gatona. E aí ela vai ali seduzindo aquele adolescente. E, não venha dizer que um menino de 12, 13, 14, 15 anos, uma gatona, né, para não falar outro nome aqui, aparece na frente dele, chamando a atenção, querendo trocar informações e tal. Qualquer um vai... Gente, a gente não Nossa. pode também fechar os olhos Sim, para a sim. realidade da vida. E aí é uma nova forma. Até a Interpol está envolvida já nesse tema. Eu vi, acho que semana passada. Tem um nome que eu não consegui decorar. E aí ela vem, né, nessa sedução e vai ali envolvendo o menino, né? Geralmente é menino. O menino é mais fácil de cair, né, nessa situação. A menina talvez se assuste um pouco, né, com a abordagem. E o que ele faz? Aí o que ela faz? Pede nudes. Isso. Aí quem não vai dar? Imagina. Tipo, não vamos, né? Então, aí vai o nudes, aí vem a chantagem, Isso. a extorsão, entende? Isso. E aí vem a extorsão, e aí coloca o adolescente numa situação complicada, porque tá fazendo aquilo que os pais não sabem. Isso. Eu vou falar pro seu pai, eu vou falar pro sua mãe, se você não mas fizer. não é nem isso, né? Tipo, vou publicar. É o que todo mundo passa, adulto também passa, né? Então, assim, vou publicar nas redes a sua foto. E aí, o que fazer, entende? Aí, como lidar com essa situação? Então, assim, é novo, né? Muito bem pontuado. De certa forma nova, mas é uma outra forma. Porque antes era sempre essa figura. Não vai vir como um homem, não vai vir como um adulto. Porque naquela palestra né? porque a gente talvez Mas era pensássemos abordagem mais mais infantil. Mas mesmo assim, né? Porque, gente, bandido é bandido. Então, assim, hoje é de um jeito, amanhã é de outro, amanhã vai ser de outro. Ele vai buscar uma forma de conseguir o que ele quer, né? Com certeza. Então, assim, houve de fato, e ainda existe, né, claro, a situação de você se passar por uma criança, se passar e tal, e por trás é um adulto, e agora eles já estão vindo como adulto mesmo, entende? Olha só. Pois é. E com outra estratégia, no caso. Então, também precisamos ficar atentos. Maravilha. Eu acho assim, se vocês ainda quiserem deixar uma mensagem, a gente falou tanto, acho que o tempo todo foram mensagens, foi. né? Mas se quiserem dar algum recado específico, fiquem aqui, ó, fica aberto para os pais sobre este episódio que eu achei que foi riquíssimo. Eu, como uma pessoa que trabalha em escola, né, eu quero deixar sempre, né? Sim, sim, por favor, Lu, a Eu gente acho adora. assim, Por sejam favor. parceiros da escola, né? Quando a escola trouxer algo,
enxergue como uma parceria, enxergue como algo assim de sentir ali um apoio, né? Não como uma pessoa, nossa, tá falando do meu filho, tá? Não, né? Enxergue isso como um apoio, né? Como algo que você possa contar realmente como um local de ajuda e estejam atentos, né? Eu sei que é muito difícil, né? Eu sou mãe, tô aí entrando aí, tô com a criança quase entrando aí na adolescência. É muito difícil. Não vou dizer que é fácil, né? Porque assim, a gente ter que deixar o celular, a gente ter que deixar as coisas que a gente precisa fazer no dia a dia é muito difícil. Mas a gente queria tanto, né? Não ganhar é? esse presente Não de é? Deus. Não Então, é? se a gente ganhou, a gente precisa Vamos entregar cuidar. essa pessoa melhor para o mundo. Com né? certeza. Então, para isso, a gente precisa de sempre estar atento, sempre olhar, sempre prestar atenção em tudo. Né? Isso aí. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter participado. Foi uma delícia, assim. Fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Nós que não é? agradecemos. Nós ficamos felizes E também. queria dizer também que é isso, assim, eu acho que para os pais, né, especificamente, formem seus filhos, participem, né, ensinem seus filhos a serem empáticos, se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente começa por aí, né? Então, assim, se eu não quero para mim, por que eu vou querer para você, né? Eu acho que se a gente partir daí, mais da metade das coisas não aconteceriam, né? Eu sei que é difícil, né? A Lu já falou, é muito difícil. Estou nessa batalha há 12 anos e pretendo ficar para o resto da vida, Amém. né? Porque filho, todo mundo fala isso, né? Que filho é filho sempre, né? Então, minha mãe ainda me chama e fala, ó, isso aqui eu acho que não foi legal. Né? Eu ainda recebo, tá? Eu também, eu Regada levo da minha muita mãe. bronca. Entende? Então, ó, eu acho que você podia melhorar aqui, eu acho que você podia melhorar ali. Como elogia também, então, assim, também tem o outro lado, né? A gente tá falando assim, forme. Quando a gente fala em formar, não é só trazer os pontos negativos e esclarecer os pontos negativos. Traga os pontos positivos, né? Elogie seu filho, construa seu filho. Entende? Eu acho Fortaleça que isso a autoestima, fortaleça, né? cara, Também. fortaleça. Tem vários estudos, né? Eu tive numa palestra sexta-feira, e existe um estudo com relação ao trabalho, mas eu acho que posso fazer referência aqui com relação ao estudo e aos adolescentes. Já existe um estudo que pessoas espiritualizadas são mais eficientes. Isso para executivos e trabalho em geral, né? Será que um adolescente espiritualizado não é mais forte? Eu estou trazendo aqui uma reflexão. Era um ótima reflexão. Era um recado. Excelente reflexão. Então, assim, pessoas são mais felizes. Por quê? Porque elas não se incomodam com pequenas coisas. E aí vem a fé e vem outras coisas mais, né? Então, assim, mas vem a fé também. Então, assim, pessoas que têm mais fé, que têm mais esperança. Então, assim, elas tendem a não se incomodar com pequenas coisas. E aí é uma forma também de você fortalecer seu filho. Não estou falando aqui de determinadas, eu poderia até falar, porque eu tenho uma religião, né? Então, assim, eu sou evangélica, eu sou da metodista, mas é espiritualização mesmo. Com certeza. Entende? Então, assim, independente. Exato. Isso traz um conforto para o adulto, para o adolescente e para a criança, entende? Perfeito. Então, assim, Demanda tempo também. Demanda. Né? Para a gente ter uma caminhada de espiritualidade. Sim. Né? Sim, é um desafio. É um desafio. Você tem que se desafio. entregar, você tem que ter tempo, né? Então, mas aí você se conhece melhor. E aí tem várias questões aqui, né? Que trazem A gente podia fazer outro podcast. Vamos fazer sobre religiosidade. Tá bom. Mas daria um tema gigante aqui. Nossa, maravilhoso. Mas fortaleça seus filhos, né? Esteja presente. Eu acho que o recado é esse. Esteja presente, fortaleça seus filhos. O mundo digital está aí. O mundo está aí, né? A gente pode entrar aqui em várias questões, em vários temas. A gente está falando de bullying, mas, assim, tem outras situações também acontecendo que não o bullying, que pode prejudicar, né, a formação do seu filho. Então, assim, se faça presente. Eu acho que é isso. O recado de tudo é se faça presente, sabe? O meu recado tem a ver até com uma postagem que eu vi esta semana e eu fiquei muito assustada. Me lembrei daquele Baleia Azul. Lembram? Nossa, sim. Hoje claro. o desafio era os adolescentes tinham que medir quanto tempo eles aguentavam inalando o aerosol de um desodorante. Eu vi isso. Isso vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vários ali. E eles gravam. Então, eles caem, desmaiam. Uma morreu.
né? Então, assim, o que leva o adolescente a praticar a entrar neste desafio? Ele está sozinho, não tem ninguém ali monitorando. Então, é isso, é bater na mesma tecla e dizer, nós precisamos estar ao lado deles, precisamos olhá-los e conversar e saber tudo o que está acontecendo, cuidar da nossa joia preciosa isso que mesmo. Deus nos emprestou para cuidar aqui na Terra. É isso, né? É isso mesmo. É isso. Má, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer. Obrigado. Foi demais, Obrigada, gente. obrigada, muito obrigada. Que obrigada. vem um Fiquei muito monstros aí. feliz. Muito rica a nossa Obrigada. conversa. Obrigada. Obrigada.